aí. Mas um ponto importante foi uma reunião que o presidente da República teve no final de semana com um grupo de economistas, entre eles, eu diria que hoje é o patriarca dos economistas brasileiros, nosso amigo Luiz Gonzaga Beluso. Beluso, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obviamente, para enfrentar mercado, tudo aí, o seu Lula maneirou a conversa, mas vai ter que, em algum momento, definir uma estratégia para escapar dessa armadilha, né? Mas como que você sentiu o Lula? Ele está pensando numa estratégia de desenvolvimento? Como é que foi a conversa, Beluso? Olha, a conversa foi muito bem conduzida, porque cada um ali, tá, você sabe, já nomearam as pessoas, eu fico impressionado, porque contam tudo para a imprensa, e eu fui massacrado pelos jornalistas, porque apareceu meu nome, fica aquela conversa. Inclusive, teve um site chamado O Povo, você conhece esse? Não. Bom, mas enfim. O Povo, acho que é de Fortaleza, é um jornal antigo de Fortaleza. Eu não sei se é esse, eu não me parecia, mas enfim, o que, em geral, a mídia pergunta, eu vou falar aqui sem nenhum temor e, ao mesmo tempo, sem nenhuma reverência, né? O que a mídia pergunta são as coisas mais imediatas. E então, o que vocês falaram? A conversa foi uma conversa muito longa, porque estavam lá o Eduardo Moreira, o Guido Mantega, o nosso. Estou falando pela ordem que eu olhei, né? O nosso Haddad, eu, o Luciano Coutinho, o Gabriel Galipo. Então, a conversa, eu acho que foi muito. Estava um time bom lá, hein? Muito. Estava um time bom lá, hein? Foi muito ampla, muito informativa, muito tranquila, nós ponderando as ações do governo que poderiam ser tomadas, né? E avaliando bem as relações de poder que nós temos hoje na economia, né? Você sabe que eu até hoje eu contei com uma reação de um pessoal aí, meus amigos, tal, falando, não, porque essa história de poder real e de poder formal é muito. Eu diria que você tem uma longa experiência nessa discussão da diferença entre poder real e poder formal, né? Sim. Eu começaria com Platão, né? Depois iria para Maquiavel, para explicar que eles todos fizeram essa distinção, que é importante, porque o fato de você ser o presidente não quer dizer que você tenha poderes para enfrentar, claro, assim, de forma, digamos, ostensiva e muito clara as forças sociais que estão aí dispostas na sociedade. Que nós estamos observando isso hoje, isso foi discutido, é que os mercados financeiros adquiriram uma força, né, que não estava muito presente. Ela, na verdade, se você for olhar isso ao longo da história do capitalismo, você vai ver que você teve vários episódios em que isso ocorreu, né? Eu até mandei para alguns dos meus amigos os discursos do Roosevelt em 36, né? Certamente você conhece, né? Em que ele fala da nova aristocracia, né? Nova aristocracia, ele fala da nova aristocracia, que é o mercado financeiro, ele fala claramente, né? Surgiu aqui a nova aristocracia, etc. E ele faz uma paródia com reis e príncipes, etc. Né? Então, ali, e ele teve que enfrentar, é por isso que ele falou, que ele teve que enfrentar isso no New Deal. Né? O Jim Morgan, não sei se você sabe, ele, chegando numa viagem, ele disse que nós precisamos nos apresentar como pessoas que construíram o Estado. Trabalhamos 8 horas por dia, disse ele. Tá bom, falei, tá certo. Beluso, em relação à industrialização, aos projetos futuros, vocês chegaram a perceber alguma coisa mais concreta assim, não? Não, nós não discutimos isso, que o tema ali era mesmo a
questão da desvalorização e do que a forma que nós deveríamos adotar para enfrentar essa questão, né? Ninguém foi lá, ter uma visão um pouco. Ninguém foi lá para dizer para o Lula o que ele tinha que fazer. Foi um debate, uma conversa, houve uma convergência na direção de certas medidas e atitudes que deviam ser tomadas, mas ninguém foi lá para dizer o Lula faça isso, faça aquilo, isso não existe. Né? Nem é conveniente que seja assim. Mas ele sempre foi, né? Ele sempre foi o Lula muito disponível para ouvir as pessoas, né? Eu estou acostumado com ele de muitos e muitos anos, né? Desde o tempo que ele era líder sindical, que a gente ia lá no sindicato para apresentar, isso ainda no regime militar, depois quando ele disputou as eleições, depois quando ele, eu me lembro muito bem, quando na campanha das diretas, né? O Ulisses designou as pessoas para entrar em contato com vários políticos que estavam se opondo à ditadura, e quem foi designado para falar com o Lula foi o Mino Carta. Né? Ele foi e falou com o Lula logo se dispôs, porque com o Brizola houve uma certa dificuldade ali, foi o nosso querido Barbosa Lima Sobrinho que foi falar com ele, né? Mas, voltando ao Lula, o Lula sempre foi estava sempre muito disposto a ouvir, né? E teve esse sentido a reunião. Ninguém foi lá com uma varinha mágica para dizer faça o seguinte. Não tem. Agora foi importante aí essa reabilitação do Luciano e do Guido depois do que eles passaram aí com esses malucos, já, viu? Sem dúvida. O Luciano